Talvez você esteja sofrendo neste exato momento por um problema que não existe. Não é uma metáfora, não é uma figura de linguagem. É literalmente o que acontece quando a mente humana antecipa o futuro sem ser convidada. Você está aqui. O seu corpo está aqui. Mas a sua mente está em algum lugar no amanhã, ou na semana que vem, ou no ano que vem, vivendo uma versão do futuro que ela mesma criou e sofrendo por ela como se fosse real. Pensa na última vez que você ficou acordado à noite, preocupado com algo, com aquela conversa difícil que precisava ter, com aquela conta que vencia, com aquele resultado que ainda não tinha saído, com aquela situação que poderia dar errado. Agora me responde com honestidade. O que aconteceu com a maioria dessas coisas? Ou resolveram sozinhas, ou foram muito menores do que você havia imaginado, ou simplesmente não aconteceram. Mas você sofreu por elas do mesmo jeito. Isso tem um nome. E os estoicos não só nomearam esse problema há mais de 2000 anos. Eles criaram um método preciso para acabar com ele. Um método que a psicologia moderna levou séculos para redescobrir. O sofrimento pelo futuro é provavelmente a forma mais cara de sofrimento que existe. Cara no sentido literal. Ela custa energia, custa sono, custa saúde, custa presença, custa a capacidade de estar aqui, agora, vivendo o que está diante de você, enquanto sua mente está em algum lugar no amanhã, sofrendo por algo que ainda não existe. E o mais cruel é que esse tipo de sofrimento não avisa que está chegando. Ele se disfarça de responsabilidade, de planejamento, de cuidado. A pessoa que sofre pelo futuro geralmente acredita que está sendo precavida, que está se preparando, que é inteligente o suficiente para antecipar o que pode dar errado. Mas existe uma diferença enorme entre planejar e sofrer antecipadamente. E entender essa diferença pode mudar completamente a qualidade da sua vida. Daqui a pouco vou mostrar um exercício que Marco Aurélio usava. Um homem que carregava o peso de governar o maior império do mundo para parar de sofrer por aquilo que ainda não havia chegado. Um exercício simples, mas que exige uma honestidade que a maioria das pessoas evita. Antes disso, precisamos entender exatamente o que está acontecendo dentro de você quando a mente vai para o futuro. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Qual é o problema que está ocupando mais espaço na sua cabeça agora? Não precisa responder em voz alta, mas pensa nele, visualiza ele, sente o peso que ele tem dentro de você. Agora me diz, esse problema já aconteceu? Ele é real, concreto, presente. Ou ele ainda é uma possibilidade? Uma chance de que algo ruim aconteça? Para a maioria das pessoas, a resposta honesta é: ainda não aconteceu. É uma possibilidade. É um cenário que a mente construiu e decidiu tratar como se fosse certo. E aí está o problema central. O ser humano tem uma capacidade única entre todos os animais: a de imaginar o futuro. Essa capacidade foi essencial para a sobrevivência da espécie. Ela nos permitiu planejar, construir, antecipar. Mas essa mesma capacidade tem um lado sombrio que ninguém te conta quando você é criança. Ela também nos permite sofrer por coisas que não existem. Você pode sentar numa cadeira em segurança total, sem nenhuma ameaça real ao redor. E ainda assim, sentir medo,
ansiedade, angústia, um peso no peito que não passa, porque a sua mente está vivendo num futuro imaginário onde as coisas deram errado, e o seu corpo responde a esse futuro imaginário como se fosse real. Tensão muscular, coração acelerado, dificuldade de respirar, insônia que não tem explicação aparente. Tudo isso por algo que ainda não aconteceu e que talvez nunca vá acontecer. Sêneca, um homem que viveu dentro da corte de Nero, rodeado de perigo real, de traições reais, de uma morte que podia chegar a qualquer momento, escreveu numa carta ao seu amigo Lucílio algo que ressoa 2000 anos depois com uma precisão desconcertante. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. 5 palavras que resumem uma das formas mais destrutivas de desperdício de vida que existe. Mas existe um detalhe que torna tudo isso ainda pior. Mecanismo número 1. O cérebro não distingue o real do imaginado. Isso não é metáfora, é biologia. Quando você imagina um cenário futuro com detalhes suficientes, uma demissão, uma traição, um fracasso, uma perda, o seu cérebro ativa as mesmas regiões que ativaria se aquilo estivesse acontecendo agora. A amígdala, que é a parte do cérebro responsável pelo processamento do medo, não tem como saber se a ameaça é real ou imaginada. Ela só responde ao sinal que chega. E aí, você produz cortisol, o hormônio do estresse, em resposta a algo que existe apenas na sua cabeça. Pensa no que isso significa na prática. Você está deitado na cama, no escuro, em segurança total. E ainda assim, o seu corpo reage como se houvesse um perigo real. Porque para o seu sistema nervoso, o perigo imaginado e o perigo real são a mesma coisa. Ao longo do tempo, isso tem consequências físicas concretas. Problemas de sono, queda de imunidade, dificuldade de concentração, irritabilidade sem causa aparente. A sensação constante de que algo ruim está prestes a acontecer, mesmo quando tudo ao redor está bem. Imagine carregar o peso de governar um império inteiro. Guerras nas fronteiras, epidemias devastando cidades, conspirações políticas dentro do próprio palácio. Marco Aurélio acordava todos os dias, sabendo que qualquer decisão sua poderia custar milhares de vidas. E ainda assim, ele escrevia nas suas meditações, não para publicar, não para impressionar ninguém, mas para si mesmo, como um exercício diário de clareza. O obstáculo à ação avança à ação. O que está no caminho se torna o caminho. Antes de qualquer obstáculo externo, existe o obstáculo interno. A mente que cria problemas antes que eles existam, que gasta energia combatendo inimigos imaginários enquanto o dia real passa. Só que isso ainda não é o maior problema. Mecanismo número 2. A confusão entre planejar e sofrer. Existe uma diferença fundamental entre planejamento e antecipação ansiosa. E a maioria das pessoas passa a vida inteira confundindo as duas coisas. Planejar é um processo com começo, meio e fim. Você identifica um risco possível. Você pensa no que pode fazer para prevenir ou lidar com ele. Você toma uma decisão ou define uma ação. E aí você encerra. O planejamento cumpriu a sua função. Você pode seguir em frente. Antecipação ansiosa é completamente diferente.
é quando você identifica um risco possível. E aí, fica girando em torno dele, sem chegar a nenhuma conclusão, sem tomar nenhuma decisão, sem definir nenhuma ação concreta, só alimentando o cenário negativo repetidamente, adicionando detalhes a cada volta, expandindo o problema, tornando-o maior e mais ameaçador do que era na volta anterior. Isso não é planejamento. Isso é tortura voluntária. E a parte mais cruel é que ela parece responsabilidade. Epicteto nasceu escravo, literalmente, sem liberdade sobre o próprio corpo, sem controle sobre o que acontecia com ele fisicamente. Passava dias sem saber o que o amanhã traria. E foi exatamente dessa posição, de quem não tinha nada para perder, porque já havia perdido tudo, que ele desenvolveu uma pergunta que cortava o ciclo da antecipação na raiz. Ele perguntava: existe algo que você pode fazer agora sobre isso? Se a resposta for sim, pare de pensar e faça. A ação é o antídoto para a ansiedade. Quando você age, você sai do modo de simulação e entra no modo de realidade. E a realidade, quase sempre, é muito menos assustadora do que o cenário que a sua mente construiu. Se a resposta for não, e muitas vezes a resposta honesta é não, não há nada que você possa fazer agora. Então você tem uma escolha: continuar sofrendo por algo que não está sob o seu controle, ou deliberadamente redirecionar a sua atenção para o que está. Os estoicos chamavam isso de dicotomia do controle. E aqui está o erro que muda tudo. Mecanismo número 3. A superestimação do pior cenário ao cérebro. O humano tem um viés de negatividade que foi muito útil na pré-história e é muito destrutivo no mundo moderno. Nós tendemos a dar muito mais peso às possibilidades negativas do que às positivas. Tendemos a assumir que o pior cenário é o mais provável. Tendemos a construir narrativas de catástrofe a partir de fragmentos de informação que, isolados, não dizem quase nada. Alguém no trabalho te olhou de forma estranha numa reunião. O seu cérebro imediatamente começa a construir uma história. Ela está brava comigo. Eu fiz algo errado. Vou ser demitido. Minha carreira acabou. Tudo isso a partir de um olhar, num fragmento de segundo, sem nenhuma evidência real. E aí você passa o resto do dia sofrendo por uma história que você mesmo escreveu, da qual você é o autor, o diretor e a única plateia. Marco Aurélio tinha uma prática para isso. Ele chamava de visão objetiva dos eventos. Antes de construir qualquer narrativa sobre algo que aconteceu ou que poderia acontecer, ele se perguntava: o que de fato aconteceu aqui? Não o que eu interpreto que aconteceu, não o que eu temo que isso significa. O que objetivamente aconteceu? Quase sempre, a resposta objetiva era muito menor do que a narrativa que a mente havia construído. Uma pessoa olhou de forma estranha. Só isso. Talvez ela estivesse distraída. Talvez ela tivesse dor de cabeça. Talvez ela nem te tenha visto de verdade. A narrativa de catástrofe era uma criação da mente, não uma leitura da realidade. Agora vem a parte que quase ninguém percebe. A prática da premeditatio malorum aqui está o exercício que prometi no início. Os estoicos praticavam algo chamado premeditatio malorum. Premeditação
dos males. Era o hábito de visualizar deliberadamente o pior cenário possível para uma situação. Isso parece contraditório à primeira vista. Estamos falando de parar de sofrer pelo futuro. E agora você está sugerindo que eu pense no pior que pode acontecer? Mas a diferença é fundamental. E entendê-la muda tudo. Antecipação ansiosa é involuntária, repetitiva e sem conclusão. Ela gira em loop sem chegar a lugar nenhum. Ela alimenta o medo sem nunca resolvê-lo. A premeditatio malorum é deliberada, estruturada e tem um objetivo claro: chegar à conclusão de que mesmo o pior cenário é suportável. Você senta. Você imagina o pior que poderia acontecer naquela situação, com clareza, sem fugir. E aí você se pergunta: se isso acontecesse, eu sobreviveria? Eu conseguiria lidar? Existiria algum caminho a partir daí? Quase sempre a resposta é sim. O pior cenário, quando examinado com clareza e honestidade, é assustador, mas é suportável. E essa percepção de que você conseguiria lidar mesmo com o pior retira o poder que o medo tem sobre você. Não porque o problema desaparece, mas porque você deixa de tratá-lo como algo que não poderia enfrentar. Sêneca escreveu: antecipe todas as adversidades. O que é inesperado golpeia com mais força. Aquele que se preparou para o futuro amortece o golpe. A diferença entre sofrer pelo futuro e se preparar para o futuro está na intenção e na conclusão. Um processo termina em clareza e capacidade de agir. O outro termina em mais medo e paralisia. É justamente aqui que os estoicos enxergavam algo que a maioria das pessoas ainda não enxerga: o papel do momento presente, o sofrimento. Pelo futuro só existe porque você saiu do presente. O futuro não é um lugar real. Você não pode ir até ele. Você não pode tocá-lo. Você não pode agir nele. O único momento em que você pode de fato fazer alguma coisa, qualquer coisa, é agora. E enquanto a sua mente está no futuro, sofrendo por cenários que não existem, o seu presente está passando, vazio, desperdiçado, cheio de um sofrimento que não precisava estar lá. Marco Aurélio escreveu algo que parece simples, mas tem uma profundidade que cresce quanto mais você pensa nela. Confine-se ao presente, não como uma ordem impossível, mas como um lembrete constante de que o único lugar onde a vida acontece de verdade é aqui, agora, neste momento. E existe uma prática concreta para voltar ao presente, toda vez que a mente vai para o futuro. Os estoicos chamavam de prosoche, atenção plena a si mesmo. Não no sentido de meditação formal, mas no sentido de uma vigilância contínua e gentil sobre para onde a sua atenção está indo. Toda vez que você percebe que está sofrendo por algo que ainda não aconteceu, você para. Você nomeia o que está acontecendo. Estou antecipando um problema que não existe agora. E você faz uma pergunta simples: o que está acontecendo agora, neste momento, que merece a minha atenção? Essa pergunta, feita com honestidade, traz a mente de volta. Não de forma permanente. O cérebro vai voltar para o futuro. Mas cada vez que você pratica esse retorno, você está construindo um novo padrão, enfraquecendo o loop da antecipação ansiosa,
fortalecendo a capacidade de existir no único momento que é real. Deixa eu te dizer algo que vai parecer duro, mas que precisa ser dito com clareza. O sofrimento pelo futuro não é um problema de circunstância. Não é porque a sua vida é mais difícil do que a vida dos outros. Não é porque você tem mais responsabilidades. Não é porque o mundo ao redor é mais incerto. É um hábito. Um padrão mental que você repetiu tantas vezes que agora acontece de forma automática, sem que você perceba que está fazendo. E hábitos podem ser mudados. O que foi treinado pode ser destreinado. Mas isso exige algo que a maioria das pessoas evita: honestidade radical sobre o que está realmente acontecendo. Quando você está sofrendo por algo que ainda não aconteceu, você não está sendo responsável. Você não está se preparando. Você está desperdiçando o único recurso que você tem e que nunca volta: o tempo presente. Epicteto passou anos como escravo, sem liberdade sobre o próprio corpo, sem controle sobre o que acontecia com ele fisicamente. Pessoas decidiam o que ele comia, onde dormia, o que fazia com o seu tempo. E mesmo assim, esse homem encontrou uma liberdade que a maioria das pessoas livres nunca vai conhecer. A liberdade de uma mente que não é escrava do medo. Ele dizia que ninguém pode te tirar a paz mental sem a sua permissão, que o sofrimento interno sempre começa com uma escolha, consciente ou não, de dar poder a algo que não merece esse poder. O futuro não merece o seu sofrimento de hoje, porque ele ainda não existe. E quando ele existir, vai ser diferente do cenário que você construiu na sua cabeça. Menor, mais manejável, ou simplesmente diferente. Nem bom, nem ruim, da forma que você antecipou. Sêneca resumiu isso com uma precisão que dói um pouco ao ler. Ele sofre antes do necessário quem sofre antes que seja necessário. Você está sofrendo antes que seja necessário. E a única pergunta que importa agora é: por quanto tempo ainda? Se você não lembrar de mais nada desse vídeo, lembra disso. O sofrimento pelo futuro é real. O peso que ele cria é real. O cansaço que ele produz é real. Mas o objeto desse sofrimento, o problema que ainda não aconteceu, o cenário que você construiu na cabeça, não existe ainda. E você tem o poder de parar de tratá-lo como se existisse. Os estoicos nos deixaram 3 ferramentas concretas para isso. A primeira, a dicotomia do controle. Antes de continuar sofrendo por qualquer coisa, pergunte: isso está sob o meu controle? Se sim, haja agora. Se não, reconheça que o sofrimento não vai mudar o resultado e deliberadamente redirecione a atenção para o que está sob o seu controle. A segunda, a premeditatio malorum. Examine o pior cenário com clareza e honestidade, não para se torturar, mas para perceber que mesmo o pior é suportável, que você sobreviveria, que existiria um caminho a partir daí. Essa clareza retira o poder que o medo tem sobre você. A terceira, o retorno ao presente. Toda vez que a mente vai para o futuro e começa a sofrer, você para, você nomeia o que está acontecendo e você pergunta: o que está aqui, agora, que merece a minha atenção? E você volta.
quantas vezes forem necessárias. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca viveram em mundos caóticos, cheios de incerteza real, e ainda assim escolheram não desperdiçar o presente por um futuro que ainda não havia chegado. Não porque eram insensíveis, mas porque entenderam algo que leva uma vida inteira para aprender. A vida só acontece agora. Existe um silêncio que a maioria das pessoas nunca encontra. Não é a ausência de barulho, é a ausência de luta contra o que ainda não chegou. É o momento em que a mente para de correr na direção do amanhã e finalmente descansa no único lugar em que sempre esteve, aqui. Os estoicos passaram a vida inteira buscando esse silêncio, não como escapismo, mas como clareza, como a condição necessária para viver de verdade, com presença, o tempo que nos foi dado. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais presença no tempo que já tem. Se esse tema ressoa com você, a playlist Mente e Ansiedade aqui no canal tem outros vídeos que continuam essa conversa, cada um aprofundando uma camada diferente do que vimos hoje. E se você ainda não segue o canal, inscreve-se para que a próxima conversa chegue até você.